A Bíblia Sagrada diz que antes do grande dilúvio, a raça humana havia se corrompido grandemente. O amor havia se esfriado, e a maldade no coração do homem era evidente por toda a terra, pois a imaginação dos pensamentos do homem era só maldade continuadamente. Então, o grande Deus, Criador dos céus e da terra, arrependeu-se de ter criado o homem sobre a face da terra. As Sagradas Escrituras relatam que o coração de Deus pesou, porquanto o homem tinha se tornado ímpio perante sua face. Então, o poderoso Deus profere as seguintes palavras: Destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, havia um homem que foi achado graças aos olhos do Senhor. Este era chamado Noé. Noé era um homem justo e reto em suas gerações, irrepreensível. Embora todos ao seu redor praticassem o mal, Noé sempre andava com Deus. Com isto, Noé era um exemplo a seguir para aquela geração. Este tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A história conta que certo dia Noé recebe uma palavra do Senhor. O fim da humanidade tinha chegado. No entanto, Deus, com o seu grande amor e onisciência, pediu para que Noé construísse uma arca, para que aqueles que assim ouvissem a mensagem de Noé para aquela perversa geração se salvassem do grande cataclisma mundial que logo se abateria em todo o planeta. O dilúvio era o grande juízo de Deus sobre a humanidade, por conta de seus pecados, e a arca a única chance daqueles que se humilhassem perante a mensagem de Noé para aquela geração. A história conta que Noé chegou a pregar cerca de 120 anos, avisando a todos sobre o castigo iminente que estava por vir. Sua mensagem era de que o mundo e todas as coisas que nele há seriam destruídos pelas águas diluvianas, que viriam em forma de chuva. No entanto, o povo rebelde daquele tempo não dava crédito ao que Noé pregava, e assim zombava, dizendo: Onde está a chuva, Noé? Já faz mais de 100 anos que você prega a mesma coisa, e nada acontece. No entanto, Noé permanecia firme com a palavra do Senhor, e com isto ninguém, a não ser sua própria família, entrar na arca. Conta a história que a arca era de uma madeira simples e leve, por nome de gofer. No entanto, quando o betume era colocado sobre esta madeira, a mesma adquiria uma resistência sem igual, suficiente para aguentar a força das águas que estariam por vir. Com isto, após o período de 120 anos dado à humanidade para que se convertessem de seus maus caminhos e entrasse na arca, Deus então resolve destruir o mundo. Então, o Senhor profere as seguintes palavras a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque ainda tenho visto justiça sobre minha face nesta geração. Noé então fez conforme o Senhor lhe ordenara. Guardou na arca de todo o animal limpo, 7 e 7, macho e fêmea, e todo o animal sujo,
2, macho e fêmea. Também das aves dos céus, 7 e 7, macho e fêmea os guardou. Então entrou Noé, e seus filhos, e sua esposa, e esposa de seus filhos. Um total de 8 pessoas somente dentro da arca. E, no entanto, Deus, com sua benignidade, ainda dá um prazo de mais 7 dias até que as águas do dilúvio descessem. No entanto, ninguém deu crédito à pregação de Noé, e não perceberam. A história conta que dos céus começa a cair as águas diluvianas, uma chuva nunca vista antes na face da terra. Muitos, ao perceberem a grande tormenta, tentaram então agora entrar na arca. Porém, já era tarde demais. O prazo estabelecido pelo Senhor tinha se expirado, e nada poderia ser feito para que a porta da arca se abrisse. Podia-se ouvir gritos, lamentos e grande pavor do lado de fora da arca, pois a chuva que se abatia sobre a face da terra era algo espantoso. Esta durou 40 dias e 40 noites, de chuvas intensas sobre toda a face do planeta Terra. As águas inundaram a terra por 150 dias, e todo ser vivente foi exterminado, porquanto a ira do Senhor se aplacou sobre a humanidade. Quando as águas recuaram, a arca pousou nas montanhas de Ararat. Noé e sua família continuaram a esperar por mais 8 meses, enquanto a superfície da terra secava. Finalmente, após um ano inteiro, Deus convida a Noé sair da arca. Imediatamente, Noé constrói um altar e oferece sacrifícios queimados com alguns dos animais limpos para dar graças a Deus pela libertação. Deus, então satisfeito com as ofertas de Noé, promete nunca mais destruir todas as criaturas viventes com o dilúvio. Com isto, o Senhor coloca nos céus o sinal do pacto com a humanidade. Um arco de 7 cores, que conhecemos hoje como arco-íris. 7, representando a perfeição divina, e os 7 Espíritos de Deus. A história do dilúvio é nada mais que uma representação de um tempo em que o juízo de Deus irá se abater contra os pecados da humanidade, no tempo do Apocalipse. A Bíblia diz que assim como nos dias de Noé, da mesma forma, antes do dilúvio, as pessoas casavam e davam-se em casamentos, até que um dia Noé entrou na arca e não perceberam. Então veio o dilúvio e levou a todos. Da mesma forma, assim será nos últimos dias em que estamos vivendo. Porém, como Deus prometeu não mais acabar o mundo com água, Ele então irá destruir com algo muito pior, que será com fogo, como mencionado pelo apóstolo Pedro. Ele diz que por intermédio da palavra de Deus, os céus e a terra que hoje existem estão também preparados para o fogo, reservados para o dia do juízo e para a total destruição dos ímpios. Porque aquele dia, o grande dia do Senhor, virá como um ladrão, no qual os céus desaparecerão ao som de um terrível estrondo, e os elementos se desintegrarão pela ação do calor. A terra e toda a obra nela existente serão expostas ao fogo, porque eis que aquele dia vem ardendo como forno.
todos os soberbos, e todos os que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz, nem ramo. Então não perca tempo, entre na arca.